PVU, Canal Universitário de Fortaleza. Grupo Marquise. Qualidade é a nossa marca. Cientistas mais celebrados no Brasil e no exterior, mas pouco conhecido na sua terra natal, o Ceará, onde nasceu no município de Guaramiranga. Fernando de Mendonça é engenheiro graduado pelo Instituto Tecnológico Aeroespacial e tem um currículo extenso. Em 1943, ingressou na Força Aérea Brasileira. Em 1945, voou pela primeira vez na Marinha Norte-Americana. Também em 1945, entrou para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde se graduou summa cum laude, que equivale a 10 com louvor. Doutor e pós-doutor pela Stanford University na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi também ali professor associado e, posteriormente, representante do CNPq junto à NASA, quando manteve contatos para a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foi coordenador do Programa de Capacitação de Pesquisas, que deu origem ao Programa Espacial Brasileiro. Foi também o primeiro diretor do INPE e foi diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É empresário no setor de telecomunicações via satélite. É com muita honra que o ciclo de debates do Centro Industrial do Ceará recebe hoje o cientista Fernando de Mendonça. E para debater com o cientista Fernando de Mendonça, temos o prazer de compor a mesa Francisco Baltazar Neto, engenheiro eletricista com formação em eletrônica e MBA na Fundação Dom Cabral, com extensão pela Universidade do Arizona. É também diretor da EM Instalações e da Fotossensores. Baltazar é ex-presidente do Ciclo Industrial do Ceará e idealizador deste programa, o Ciclo de Debates. Recebemos também o Dr. Expedito Parente, engenheiro químico e pós-graduado na COP ligada à Universidade do Rio de Janeiro. Expedito é criador do Programa Nacional do Biodiesel. A mesa de peso hoje, o programa Ciclo de Debates se sente muito honrado com esta mesa e principalmente a Dr. Fernando de Mendonça em recebê-lo aqui no Ceará, seu estado natal. O senhor está vindo agora para uma série de debates. A convite é capitaneado pelo Francisco Baltazar, nosso ex-diretor do SIC. Eu queria que o senhor, no primeiro momento do programa, fizesse assim uma avaliação do status da ciência, em especial a ciência de telecomunicações, a ciência tecnológica e a ciência ligada à energia, energias de toda ordem no Brasil. É possível, assim, desenhar um cenário? É possível, sim. Começando, tem que basear no fato histórico e depois passar à realidade presente. O fato histórico é que, em 1961, no governo de Jânio Quadros, foi criado esse grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais e eu fui convidado para gerar essa sua programação. Por coincidência, nessa época, eu estava fazendo doutoramento nos Estados Unidos e permitiu que, sendo o início da organização americana para esse setor, que chama-se NASA, que você mencionou, vários colegas de turma do doutoramento foram ser participantes do programa espacial como diretores, como astronautas e etc. Isso permitiu, então, que eu tivesse bastante contato com aquela organização e pudesse submeter propostas de pesquisas dentro ainda da Universidade de Stanford. E depois permitiu que, ao regressar ao Brasil, eu pudesse transferir parte desse programa e continuar com a programação de colaboração com a NASA. Né? O seu regresso ao Brasil se deu em qual governo? Quando eu voltei ao Brasil, já tinha saído Jânio Quadros, era o governo seguinte. Né? Esse foi então, em 62, 63. Nessa época, na criação da NASA, a NASA foi criada em 58. Ainda quando eu estava no ITA, nesse Instituto Tecnológico que você mencionou, tinha sido formulado internacionalmente o Ano Internacional do Sol Calmo, da parte do ciclo solar,
e que a União Soviética e os Estados Unidos se propunham, em 1952, a lançarem satélites artificiais. Ninguém acreditava nos programas de Rússia e de União Soviética e propuseram, então, que a concentração nossa fosse estudar o programa americano. Bem, para nossa surpresa, em 4 de outubro de 57 foi lançado o Sputnik 1, primeiro satélite russo, e as instalações que eu tinha feito para captar sinais de satélite em 57 tiveram que ser modificadas rapidamente. O senhor já tinha feito instalações aqui no Brasil para captar sinais de satélite? Em 57. Estavam baseados lá no no Rio? São José dos Campos. São José dos Campos. No ITA. E isso fez a modificação, mas meses depois, já em janeiro, os americanos lançaram o satélite e foi então feita observação no Brasil naquela época já nesse setor. Não existia comissão espacial e isso foi feito dentro ainda do Instituto. Só que na detecção de sinais foram notadas certas anomalias que eu não dava para entender e eu resolvi então ir para os Estados Unidos, visitar várias universidades, 10 ou 11 universidades principais, e eu me localizei então que é melhor para mim seria Stanford, e candidatei, fui aceito e fiquei lá nesse programa para ser uns 4 anos. Durante essa época, a NASA, que nasceu em 58, isso foi logo em seguida, permitiu esses contatos. E, voltando ao Brasil, já tinha sido criada essa comissão, que me convidaram para dirigir, e eu fazia relatórios semanais do que eu estava fazendo e recebia informações semanais do que estava o Brasil fazendo na época. Quando eu voltei, para minha surpresa, não tinham feito nada. E eu estava acreditando que era coisa para valer. Então, como acreditava que o negócio era para valer, eu persisti e consegui, com um tempo, dentro ainda como órgão do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa na época, depois virou PBDCT, e com dificuldades de verbas, conseguimos fazer um grupo inicial, poucos engenheiros, mas em seguida tinha um ministro muito forte do governo, que era o Roberto Campos, e eu fui para conversar com ele, informalmente, através de um amigo, e ele achou que eu tinha razão, que precisava fazer alguma coisa. Aí favoreceu, em termos orçamentários, a criação do Instituto. Com isso, deu para formar aí uns 80, 100 doutorados em universidades americanas, em vários setores, que eram baseados no critério de que fazer no Brasil aquilo que era aplicável ao Brasil e que não custasse tanto quanto estava custando a NASA, o governo americano. Na área de meteorologia, censuramento remoto, telecomunicações, análise de sistemas, etc, etc. E esse programa foi feito, mínimo, ao nível de 1%, 2% do que a NASA gastava, mas tinha benefícios plausíveis e que progrediram e até hoje não houve modificação nesse programa. É impressionante você ter um instituto que está com 48 anos de idade, com a mesma programação tecnológica inicial, progredindo dentro das tecnologias, mas o foco ainda no mesmo tipo de objetivo. Com essa programação, surgia a necessidade, de ter o uso de lançamento de foguetes de sondagem à atmosfera superior. E nessa época, então, eu tinha já saído da aeronáutica, saí do Ministério ainda jovem, porque eu não via mais carreira em termos que quando eu passei o tempo no exterior, eu deixei de ser promovido, não existia nenhum doutor na Força Aérea para defender a posição, eu fui o primeiro PhD dentro do Ministério da Aeronáutica. Você não via mais para onde ir? Isso para São José dos Campos. E aí, como montado essa instituição, começou então a ter uma certa projeção, e já em 1965, 66, diariamente o jornal O Estado de São Paulo publicava as fotografias de satélite de cobertura de nuvens do Brasil. Então essa meteorologia começou de lá. E a formação de novos meteorologistas começou então porque o Brasil não tinha, só existia uma escola do Brasil formando meteorologistas, que era a Federal do Rio de Janeiro, que ele pertenceu. Mesmo assim, só fazia esse curso quem não era aceito nas engenharias ou em física. Então era pessoal do nível que não condizia com a necessidade da programação. Bem, mostrando a necessidade então, de lançamento de foguetes, foi feito um programa de colaboração com a Alemanha, com o Canadá e com os Estados Unidos, e estabeleceu-se um campo de lançamento, Barreira do Inferno, que eu queria ter feito em Aquiraz, mas na época o governador não apoiou o suficiente, o governador na época, Luiz Alves, em Natal, apoiou fazendo da apropriação de terras, etc. Muito bem. Esse programa continuou, e aí, em paralelo, começou a haver atrito entre o Instituto e
ao Ministério da Aeronáutica. Atrito construtivo. Disputa de áreas, né? E então o Ministério da Aeronáutica achava que mexer em foguete era a obrigação de quem tomava conta do espaço aéreo, né? O Ministério da Aeronáutica, e não um órgão civil. Então foi dividido o programa para constituir uma base de lançamento maior do que Natal em Alcântara, no Maranhão, e desenvolver um foguete lançador de satélites. E cabia a nós, do INPE, fazer o satélite e eles fazerem o foguete. Nós que fizemos satélites, e para lançá-los tivemos que fazer um contrato com foguetes do exterior importados, porque o brasileiro não tinha sido desenvolvido adequadamente. Tinha tecnologia para isso? Não tinha, eu acho que tinha dinheiro, mas o grupo, ao meu ver, não era capaz de desenvolver. E como medir o sucesso de uma coisa significa atingir o objetivo, e o objetivo era colocar um satélite em órbita no Brasil, até hoje isso não foi feito, então o objetivo não atingido, houve um fracasso do planejamento. Hoje em dia, existe um contrato entre o Brasil e a Ucrânia para usar um foguete da Ucrânia adaptado às condições brasileiras para ser lançado em Alcântara. Então vamos começar tudo da estaca zero. Acontece que a economia ucraniana é muito fraca e a crise atingiu isso fortemente, e do Brasil também não vai muito bem nessa área de governo. E esse programa, ao meu ver, vai demorar alguns anos até atingir esse desiderato. Doutor Expedito Parente, o senhor é uma personalidade nacional, principalmente devido ao programa do biodiesel, mas vamos deixar o biodiesel para um outro momento, obviamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Fernando de Mendonça, a sua relação com ele, dessa sim, até talvez um depoimento, como que o senhor acompanha essa trajetória arrojada do Fernando de Mendonça? Coincidentemente, nossos pais eram amigos e vizinhos de fazenda, tá certo? E o doutor Fernando, quando vinha a Fortaleza, passava sempre em frente à nossa fazenda, e me parece que ele não envelheceu não, continua, aos 86 anos hoje, ele continua a mesma pessoa. Então o doutor Fernando, ele é uma figura emblemática, vamos chamar assim, nessa área de ciência e tecnologia. E atualmente, ele está enxergando realmente a questão da energia como algo do momento atual, tá certo? Só para esclarecer, né? Eu acho que a metropolização do planeta, as grandes cidades, suscita 3 grandes desafios, né? O desafio da energia, né? O desafio do meio ambiente e o desafio da mobilidade urbana. E tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. E eu acho que ele enxerga isso, a gente tem conversado nessa sua estada aqui. E com respeito a uma outra questão, é que o petróleo está migrando para o setor químico por várias razões. Por razões ambientais e também por razões econômicas. O setor químico incorpora muito mais valor, agrega muito mais valor ao petróleo que o mercado energético. Além dos malefícios, né, ambientais do petróleo, o outro setor, o setor químico, agrega mais valor. Então há esse consenso. Então nós estamos vivendo uma época de transição, saindo da era do petróleo para a era solar, tá certo? A humanidade começou com a era do fogo, né, dentro das cavernas. Dizia-se que o fogo, tá certo? Eram os trovões e os raios, eram os carões dos deuses. Isso. Tá certo? Isso até criou-se um arquétipo da religião. A religião acha que o fogo do inferno, tá certo? Isso começou assim. Depois o homem aprendeu a fazer o fogo, a dominar o fogo. Nós entramos na época da lenha, tá certo? Aí ele se fez Deus, né? Ele quis se diferenciar dos outros animais. Depois, com a Revolução Industrial, o início, começou a época do carvão, que era muito rico na Inglaterra. E a partir dos anos 30, né, o petróleo passou a predominar, né, apesar de que já se conhecia muito antes, mas a dominância do petróleo sobre as outras fases começou mesmo a superar os outros na matriz energética mundial, foi a partir dos anos 30. E, tá certo? Atualmente, há uma tendência a migrar o petróleo para o setor energético, dando essa lacuna, tem que ser ocupada por diversos setores da energia. Aí vem a energia eólica, vem a energia solar, a solar